Você certamente já ouviu falar nas pragas do Egito. Fenômenos naturais ou sobrenaturais? Os cientistas pesquisam os relatos da Bíblia e tentam achar uma explicação para a maior série de catástrofes registrada no mundo antigo. Veja em novo episódio da série Enigmas do Sagrado. Água transformada em sangue, invasão de insetos, epidemias, morte em massa. As pragas do Egito descritas na Bíblia têm sido objeto de várias pesquisas no último século. Um dos grandes desafios da ciência é mostrar que existem explicações naturais para esta série de desastres. A história das pragas começa por volta do ano 1500 a.C. Segundo a Bíblia, Deus teria enviado uma série de desastres contra o Egito porque o faraó se recusava a libertar os hebreus, povo que era escravizado há mais de 400 anos. Moisés seria o encarregado de Deus para passar as mensagens ao faraó. Cada vez que o faraó se recusava a libertar os escravos, Deus enviava uma nova catástrofe. A primeira praga. As águas do rio Nilo teriam sido tingidas de sangue. Mar é especialista em epidemias. O pesquisador afirma ter presenciado uma situação semelhante na qual milhões de peixes morreram em águas vermelhas. Segundo ele, o fenômeno é provocado por algas microscópicas que, unidas, parecem tingir a água. É a chamada maré vermelha. Além disso, essas algas também são venenosas e provocam hemorragia nos peixes. Eles morrem e também tingem as águas com sangue. O fenômeno está quase sempre associado à água salgada. Mas em 1995, algo estranho aconteceu num rio da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. 1 bilhão de peixes mortos na água vermelha. A causa, até então desconhecida, foi identificada por pesquisadores. Tratava-se de um micro-organismo chamado Fiesteria. Para os pesquisadores, se um micróbio matou peixes nos Estados Unidos, o mesmo pode ter acontecido no Egito, no rio Nilo, 3.000 anos atrás. Muitos estudiosos acreditam que a maré vermelha tenha desencadeado as outras pragas. Seria como um efeito dominó. As consequências de cada praga davam origem a uma nova, deixando um rastro de miséria, doenças e morte por todo o Egito. A segunda praga. Rãs teriam saído dos rios e coberto a terra. Muitos cientistas acreditam que este acontecimento tenha sido uma consequência da intoxicação das águas. Para fugir dos rios e lagos contaminados, os sapos e rãs teriam se espalhado por toda a região. Os pesquisadores acrescentam que muitas espécies de peixes são predadoras de girinos, os filhotes dos sapos e rãs. Logo, se os peixes morreram na maré vermelha, a população de sapos aumentou e muito. Segundo a Bíblia, depois de um tempo, os sapos e rãs foram exterminados. Cientistas acreditam que com a morte dos peixes e depois dos sapos, os insetos se reproduziram rapidamente. Daí o efeito dominó. A terceira praga, de piolhos que infestou os habitantes do Egito e também os animais. Pesquisas mostram que nenhuma espécie de piolho seria capaz de atingir humanos e animais ao mesmo tempo. Por outro lado, o biólogo Jeff Lockwood explica que naquela época a palavra piolho era usada para descrever qualquer tipo de inseto que se alimentava de sangue. A quarta praga, uma nuvem de moscas que escureceu o ar. Com
Com o desequilíbrio do ambiente, muitas espécies de moscas e mosquitos teriam se proliferado sem controle. O biólogo Jeff Lockwood explica que 2 ataques consecutivos de insetos são indícios claros de um efeito dominó. A natureza teria entrado em colapso. A 5ª praga, uma peste fatal, dizimou cavalos, camelos, bois e carneiros. Mas um detalhe chama a atenção. Segundo a Bíblia, nenhum rebanho do povo hebreu foi atingido. Todos os animais foram poupados. Como a ciência explicaria isso? Desvendar a 5ª praga do ponto de vista da ciência pode ser o maior desafio dos pesquisadores. Jeff Lockwood acredita que a explicação para a 5ª praga não esteja numa doença específica, mas sim num único mosquito. Para ele, o principal suspeito é o maruim, um pequeno inseto de picada dolorida que causa doenças ameaçadoras em muitos animais, como a lingueta azul e a doença africana do cavalo. Mas como explicar que só os rebanhos dos hebreus escaparam das doenças? Estudos mostram que o maruim vive e se reproduz perto dos rios. Naquela época, morar na região banhada por rios era exclusividade de ricos e poderosos. Como os hebreus eram escravos, eles eram mantidos confinados em regiões secas, longe da água. As pragas do Egito seriam catástrofes da natureza? Na próxima semana, fome e doenças atingem homens e mulheres e têm impacto fulminante nas crianças. Será que a ciência consegue explicar até mesmo a morte dos primogênitos, que, segundo a Bíblia, teria acontecido apenas entre os egípcios?